Hoje eu quero te contar porque eu decidi não tomar posse como juiz federal. É isso mesmo, fui aprovado para juiz federal da 4ª região. Poderia estar hoje no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e escolhi não tomar posse como juiz federal. Escolhi a carreira do Ministério Público Federal e eu quero nesse vídeo te contar os prós e os contras de cada carreira, juiz federal e procurador da República. E no final do vídeo, fica comigo até o final, eu vou te contar como se preparar para a prova de juiz federal e para a prova de procurador da República, beleza? Fala, concurseiro do Brasil, Gabriel Amorim na área, fui aprovado para juiz de direito, fui aprovado para juiz federal e para procurador da República. E nesse canal eu quero conversar com você sobre o mundo dos concursos, quero treinar algumas questões com você, quero dar algumas microaulas sobre direito ambiental, processo civil. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, no nosso canal para você ficar por dentro do nosso papo aqui diário, né? Semanal, na verdade. Então, vamos para o vídeo, galera. Desde o início, eu queria mais a área federal e comprei lá o curso do ênfase. Gente, eu estou deixando aqui para vocês um vídeo de uma entrevista que eu dei para o curso ênfase. Recomendo que vocês vejam esse vídeo aqui, porque eu conto um pouco da minha trajetória nos concursos. Deixa aqui atrás para poder ter um cenáriozinho. Vocês estão notando que nesse vídeo já tem um cenário, outro vídeo era só parede branca. Estou melhorando aqui o nosso canal. Mas, como eu ia dizendo, eu sempre quis mais a área federal, mas é uma área que tem menos prova do que a área estadual. Eu, com o tempo, acabei indo fazer mais concursos na área estadual, acabei passando também para juiz de direito no Maranhão, em Pernambuco, e eu tive mais reprovações, na verdade, do que aprovações, né? Comecei a passar depois de 8 anos e eu quero aqui nesse canal ajudar você a encurtar esse caminho. Mas vamos falar da área federal, que é o que nos importa aqui. E depois de 8 anos eu acabei passando para o TRF4 e passei para o MPF. Nesse momento eu tive que fazer uma importante escolha na minha vida. Ou eu ia para o sul do Brasil, ser juiz federal, ou eu ia ser procurador da República, onde eu estou hoje em Rondônia, na Amazônia Legal, trabalhando com meio ambiente na Amazônia. Eu acho muito gratificante, estou muito certo da escolha que eu fiz, estou muito feliz, mas a verdade é que a minha família não entendeu muito bem no início, e algumas pessoas leigas que eu conhecia também não entenderam, porque as pessoas acham que o cargo de juiz federal era melhor do que o cargo de procurador da República. E hoje, agora, eu quero falar com você sobre os prós e os contras de cada carreira e qual foi o motivo que me levou a seguir o MPF. Eu tenho um colega, João Rômulo, inclusive um abraço, foi procurador da República e depois quis ser juiz federal. É uma questão de vocação, galera. É aqui eu quero que você entenda cada uma dessas carreiras para você encontrar o seu caminho de acordo com a sua vocação. Vamos lá. Quais são os prós da carreira de juiz federal, no meu entendimento? Primeira coisa é, em relação ao TRF4, para mim o melhor tribunal do país, é a boa lotação inicial. Você já começa numa boa cidade, com uma boa qualidade de vida, então isso atrai muita gente. Você vai para uma cidade boa no início, mas você vai como juiz substituto. Então, eu diria que esse é o primeiro pró. Também, e aí o que mais pesa para muita gente, é que é o juiz quem tem a responsabilidade de decidir. No final das contas, o Ministério Público só dá um parecer, né? Ou só propõe uma ação. Quem decide é o juiz. Eu tenho uma crítica a isso, porque isso é uma ilusão decisória. Os grandes casos, casos mais complexos, que mexem com mais interesses, eles vão para o tribunal. Dificilmente a decisão do juiz vai ser que vai transitar em julgado. Então, essa questão do juiz é quem decide, ela é relativizada no dia a dia pelos recursos. Você pode recorrer como parte de uma decisão e levar até o tribunal. Então, isso também pesou para mim, né? Você tem que ficar vinculado ao tribunal, então suas decisões mais importantes, dos casos mais paradigmáticos, vão ter que ser revisadas pelo tribunal. Além disso, o juiz federal é um cargo de maior prestígio, que goza de maior prestígio junto à sociedade, junto ao público leigo. Isso é inegável. As pessoas não sabem o que é um procurador da República e
sempre confundem o nome do cargo. Procurador federal, promotor federal, não sabem bem o que faz o MPF, essa é a verdade. Mas isso não me toca. Assim. Questão de prestígio junto à sociedade, para mim, não era o grande fator. Também, outro lado positivo é que tem uma boa estrutura de trabalho. A federal tem uma boa estrutura de trabalho. Mas o MPF também tem, a área federal também tem. A área federal tem mais estrutura, geralmente, do que a área estadual. Então esse é um pró que também o MPF tem. Agora vamos aos contras da carreira de juiz federal, no meu humilde entendimento. A movimentação na carreira é mais lenta, você começa como substituto. No MPF, ao contrário de algumas promotorias, de alguns ministérios públicos estaduais, você começa como titular. Eu comecei no MPF como já titular, não comecei como procurador da República substituto. Isso é um lado positivo do MPF, é um lado negativo de juiz federal. E nesse caso, a movimentação na carreira de juiz federal é mais lenta, porque você começa como substituto no interior, vai avançando, se removendo como substituto até chegar a ser substituto na capital, em alguma capital da região. E aí, para você titularizar uma vara, você tem que voltar para o interior e fazer de novo o mesmo caminho. E aí as pessoas, depois de 10, 7 anos que chegam na capital, já têm uma vida estruturada, família, filho na escola, não querem voltar para o interior. Tanto é que muitos juízes ficam como substituto a vida inteira. Então a movimentação na carreira é mais difícil como juiz. A matéria que o juiz trabalha é mais repetitiva, mais maçante. Você, como juiz federal, certamente vai trabalhar muito como previdenciário, com previdenciário. E, na minha opinião, o previdenciário é uma matéria muito maçante, muito cansativa. Era o meu calcanhar de Aquiles nas provas de juiz federal. Essa é a verdade. Tive muita dificuldade de estudar previdenciário e, por isso, é a matéria que eu mais focava antes da prova, porque eu sabia que era meu ponto fraco. Maior volume de trabalho. Juiz federal tem maior volume de trabalho, por isso também tem uma maior equipe. Então você também tem que ter ali uma habilidade de gestão de equipe bem grande para você ter eficiência no seu trabalho. Ainda na federal tem maior volume de trabalho do que no MPF. Já vou falar sobre o volume de trabalho do MPF. Maior cobrança da sociedade, da advocacia e do CNJ. O juiz federal é mais cobrado. Os advogados estão mais em cima, querem despachar, a sociedade fala mais, o CNJ cobra mais, é mais no pé do juiz, tem as metas. Isso realmente é uma coisa que vai desgastando a função. Alguns colegas meus que são juízes me orientaram, inclusive, contra isso. Olha, realmente o cargo é muito cansativo, o trabalho é muito cansativo, muita cobrança, e o MP pode ser um caminho mais tranquilo, assim, em termos de cobrança. Essa questão da ilusão decisória. O juiz decide, mas a decisão dele, em caso de grande repercussão, não vai ser a última decisão. Isso vai para o tribunal, já falei disso. Menos possibilidade de substituição. Tem gente que não liga para isso, não ligo também para isso, mas tem gente que liga porque é uma possibilidade de você incrementar a sua remuneração fazendo substituição. Para quem liga para isso, você tem mais chance de substituir no MPF. Depois eu falo um pouco disso. A carreira do juiz federal ela é regional, é por região. Nós temos 6 tribunais regionais federais e na 4ª região, a região sul. Então é muito mais difícil você sair da região só com uma permuta e aí tem que encontrar alguém em outra região que queira permutar. Não é tão simples. Apesar de ser o melhor tribunal do país, na minha opinião, em termos de lotação, também mais fácil se você pudesse remover. Não é o caso. E o que mais pegou para mim é a inércia. O juiz ele é inerte, ele tem que ser inerte, ele não pode agir de ofício, não pode instalar um processo de ofício. E eu sou uma pessoa mais vocacionada para agir de ofício, para me indignar com as injustiças e agir. O MPF tem essa vocação de você ver algo de errado, abrir uma investigação, propor uma ação. O juiz ele tem que ser inerte. E aí é uma questão de vocação. Eu não me identifico tanto com a inércia do poder judiciário. É mais difícil como juiz federal você trabalhar com uma matéria que eu amo, que é processo coletivo, tutela coletiva.
Eu me apaixonei pelo Ministério Público quando eu estagiei no MPT, no Ministério Público do Trabalho, por causa do processo coletivo. E você, como juiz federal, vai trabalhar muito com previdenciário, demandas atomizadas, individualizadas, muito criminal, individual ali, aquela coisa mais maçante, repetitiva. E para você pegar uma vara que trabalha com saúde, meio ambiente, demora, porque é uma vara que muita gente quer trabalhar, não são muitas varas, não tem muita oferta para você trabalhar com essa matéria. No MPF não, eu já trabalho muito com processo coletivo, muito fácil você trabalhar com essa matéria no MPF. E é um trabalho mais burocrático, o juiz ele é um gestor de uma equipe que vai analisar os processos. Dificilmente ele vai fazer uma sentença do zero, e ele vai fazer muita audiência. É um trabalho mais burocrático, mais repetitivo, mais cansativo. No Ministério Público você tem uma criatividade jurídica maior, focada em resolver problemas da sociedade. Então esses foram os contra na carreira de juiz federal. Vamos falar dos prós agora do MPF. No MPF você já toma posse como titular, não tem que ser substituto de ninguém, é a sua independência funcional, você toca a sua equipe, você toca os seus procedimentos. É mais fácil você já começar trabalhando com o processo coletivo, que é a minha paixão no direito. E eu trabalho hoje com o processo coletivo na parte ambiental, mas você pode fazer isso com a parte de saúde, com a parte de atos administrativos, controle da administração, com a parte de educação, com a parte de direitos humanos, com o indígena, consumidor. Então você já tem essa vocação inicial para trabalhar com o processo coletivo, com tutela coletiva. Para mim isso é muito legal mesmo. Menos volume de trabalho, mais foco na resolutividade. A ideia do Ministério Público Federal é a gente tentar resolver o maior número de problemas sociais, socioambientais possíveis. Então, a gente tem a ideia de volume é menor do que da justiça, mas a gente vai focar em casos de maior impacto social. E assim, aí a gente vê também uma questão de responsabilidade muito grande. É o juiz quem decide, mas o juiz pega 100 casos, um vai ser um caso de grande repercussão. O MPF tem mais casos proporcionalmente de grande repercussão do que o juiz federal. A carreira do MPF ela não é regional nem estadual, ela é nacional. Você pode remover para qualquer estado do Brasil. É lógico que tem estados mais concorridos, você tem que ter um tempo de casa para conseguir chegar em lugares mais concorridos, mas você tem a segurança de que com o tempo você vai voltar mais para perto da família, vai para um estado que você tem mais afinidade. É uma carreira nacional e, por ser uma carreira nacional, nossa segunda casa é Brasília. Todos ou quase todos os eventos do MPF, são muitos eventos por ano, são em Brasília, e você vai a Brasília muitas vezes por ano para encontrar a sua Câmara, a qual você é vinculado, para encontrar os subprocuradores e ter ali discussões de altíssimo nível que vão enriquecer também a sua atuação. Maior prestígio no mundo jurídico e acadêmico, né? O MPF ele é conhecido por ser uma casa de grandes pensadores do direito. Não que a magistratura federal não seja, mas proporcionalmente o MPF é uma casa de muitos talentos no mundo acadêmico e com pessoas muito reconhecidas de produção acadêmica que estão no MPF. Então, no MPF você vai estar em boa companhia com gente de altíssimo nível, colegas que são o top da doutrina e sempre trazem novidades. É uma casa que produz muito conhecimento e eu acho isso muito formidável. Vamos lá. A atuação de ofício, isso eu falei, o juiz federal é inerte, o MPF pode abrir procedimentos de ofício, investigar e ter uma atuação mais ativa. Isso não é errado, é até bom que o Ministério Público faça isso, seja bem atuante. A gente, no curso de formação, a gente recebe a orientação de que você tem que incomodar. O MPF que não incomoda porque não está fazendo o seu trabalho direito. É lógico que incomodar dentro da Constituição, das leis, dentro do que é juridicamente possível, sem abusar, como a gente viu em episódios tristes da nossa história. Não vou comentar isso aqui. Possibilidade de você
fazer mais diligências externas. Não é, se você quiser, você não precisa ficar muito dentro do gabinete. Você, na tutela coletiva, pode sair, pode ir visitar um hospital, se você estiver trabalhando com saúde pública, você pode visitar uma unidade de conservação, uma terra indígena, para você ver, conversar com as pessoas. Isso é próprio da atuação do Ministério Público. Fazer muita diligência externa para conhecer a realidade local e poder melhorar a sua atuação. Eu acho esse contato com a população, com os locais, fundamental para que você saia do ar-condicionado, saia do papel e veja o mundo real. O juiz tem mais dificuldade de fazer isso. No MPF você tem até um incentivo para fazer essas diligências externas e encontrar os servidores do CNBio, do IBAMA, da FUNAI, da saúde indígena. E é nessas idas a campo que a mágica acontece. Porque tem denúncias que o servidor da ponta ele vai te fazer, que você não vai receber no seu gabinete. Tem coisas que são ditas que só vão ser ditas ali na hora, quando você encontrar o servidor da ponta, quando você encontrar o indígena, o ribeirinho, o extrativista, quando você for na escola. No MPF tem aqui o MP Edu, que é um programa bem legal de ir nas escolas, falar com a comunidade escolar. Então, nessas idas a campo, muita coisa acontece, muito problema é revelado e as soluções também vão emergindo para você atuar no seu gabinete. Isso é muito legal no MPF. Também tem a possibilidade de você já atuar como procurador regional eleitoral, mesmo sendo procurador da República junto à primeira instância. Né? Se você for olhar a matéria eleitoral, quem atua como PRE, Procurador Regional Eleitoral, em regra, é o Procurador Regional da República, que é a nossa segunda escala da carreira. Só que em estados que não tem sede de TRF, ou seja, não tem ali trabalhando o Procurador Regional, porque ele vai estar ou em Recife, ou em Brasília, ou no Rio, ou em Porto Alegre, ou em São Paulo, nesses estados que não são sede de TRF, só tem o PR, o Procurador da República. Então é ele quem vai ser o regional eleitoral. E conheço vários colegas que trabalham junto à primeira instância, mas no eleitoral estão lá dando parecer no Tribunal Regional Eleitoral. É uma possibilidade de você, como Procurador da República, exercer uma função junto a um tribunal. Isso é bem legal, né? Vamos lá, vamos avançar. Como a carreira é nacional, você tem a possibilidade de fazer mais substituições. Como eu falei, para quem acha que isso é importante, para incrementar salário, pode fazer mais substituições, porque a substituição no MPF é nacional. Você pode substituir de forma remota. Você pode ir lá no Rio Grande do Sul substituir em Roraima. Você vai ganhar a mais por isso, porque não trabalha mais. E ainda há a substituição por itinerância. Quando você tem ofícios vagos em lugares mais remotos, há um incentivo para o substituto ir até o lugar e gerir a equipe, porque é importante você gerir a equipe, atender o público, e às vezes quando você tem ofícios vagos, que estão vagos há muito tempo, é importante que haja uma cabeça pensante ali para gerir uma equipe e coordenar aquele trabalho. Então tem essa possibilidade maior de substituições, inclusive por itinerância, indo em lugares remotos, e aí uma oportunidade legal também de conhecer o Brasil trabalhando e fazendo um bom trabalho. Vamos lá. Você concorre ao cargo de desembargador, depois de 10 anos de carreira, em 6 TRFs. Tudo bem que é apenas 1/5 dos lugares, mas você concorre em 6 TRFs. O juiz federal ele vai, depois de um tempo, concorrer à promoção, mas em 1 TRF. A gente concorre à vaga no 5º em 6. Então você pode estar ali trabalhando há 10 anos no Piauí, você pode concorrer à vaga no TRF 2 do Rio de Janeiro. Isso é legal na nossa carreira. Vamos lá, vamos aos contras da carreira do MPF. Não é o MPF que decide. E aí não tem nem questão de decidir recorrer. A gente não decide mesmo, quem decide é o juiz, a gente faz parecer. Só que em casos que a gente tem um bom poder negocial, a gente faz TAC. Então, assim, a gente pode ter uma criatividade jurídica maior para fazer acordos que nem vão chegar a ser judicializados. Então, muito embora a gente não decida os processos, a gente pode fazer acordos e resolver problemas sociais na negociação. Isso é legal. Não, a questão de não decidir também não é algo que pesa muito para mim, porque você, como juiz, decide, mas se for um caso complexo, vai para o tribunal.
E aí não adianta muito, né? O MPF goza de menos prestígio junto à sociedade, porque as pessoas não conhecem muito o MPF, que é um procurador da República. Isso tem mudado, mas a verdade é que o cargo de juiz tem mais prestígio junto ao público leigo. Não acho que seja isso junto ao público do direito. Acho que o MPF tem muito prestígio junto ao público do direito, mas é um público menor, obviamente. Também isso não pega para mim, para alguém pode pegar. Você vai avaliar na sua vida se isso é importante. A lotação inicial da MPF, para muita gente, é ruim. Ah, vou ter que ir para o norte, vou ter que ir para o interior do Nordeste. Eu acho isso maravilhoso. Você conhecer o Brasil profundo, conhecer aquela realidade que não sai nos jornais, e você vai conhecer as entranhas do teu país. Eu estou conhecendo o norte do Brasil, estou maravilhado, uma cultura incrível, um povo incrível, simpático, acolhedor, com uma outra cultura, com uma outra culinária, com uma música diferente. Eu acho muito legal conhecer, morar em outro lugar. E o norte do país, a Amazônia, é um lugar fantástico. Estou apaixonado pela Amazônia, amo muito o meu Rio de Janeiro, a minha Serra Fluminense, a Mata Atlântica, as montanhas, o mar. Sinto saudade, mas estou muito honrado em trabalhar com o meio ambiente na Amazônia, muito feliz de conhecer um lugar tão distante de onde eu nasci, um lugar incrível, com uma natureza incrível, com um povo incrível. Então, para muita gente, a lotação inicial vai ser algo ruim. Para mim, não é. E um ponto negativo que eu vejo é que a segunda etapa da carreira, o cargo de procurador regional da República, é uma função mais monótona, porque você não tem inquéritos civis públicos, não acompanha investigações, não abre muitos piques. Alguns sim, porque você vai ter ali a possibilidade de ajuizar ações penais originárias. Mas é um número bem reduzido em relação ao que você fazia como procurador da República. Você vai fazer alguns recursos ao STF, ao STJ, mas, bem, na verdade, que é uma função um pouco mais monótona, que o trabalho maior ali de dar parecer em processo do tribunal. Eu acho mais interessante esse trabalho de investigação, de inquérito civil público que você faz à primeira instância. Mas é uma fase da carreira. A terceira etapa, a de subprocurador regional, a de subprocurador da República, subprocurador-geral da República, é mais emocionante. Você trabalha mais com os tribunais superiores, trabalha com funções muito importantes na parte administrativa. Alguns regionais também têm funções muito importantes na parte administrativa, mas aí depende da pessoa querer fazer. Então, foram esses os prós e os contras das carreiras de juiz federal de MPF. Vocês podem ver que tem muito mais prós para o MPF do que para juiz, na minha opinião, e foi por isso que eu resolvi ficar no Ministério Público Federal. Sou muito feliz, é o cargo que eu queria quando eu entrei na faculdade, depois quando eu saí também, né? Eu mudei muito o pensamento durante a faculdade, mas no final eu queria o MPF. Para mim é a prova mais difícil do Brasil, por isso que eu tinha desistido e graças aos céus, a Deus, né, deu certo, eu acabei passando no MPF e sou muito realizado. Vou falar agora com vocês o que eu prometi no início do vídeo, que é como estudar. Não vou me alongar nisso, vamos fazer um outro vídeo depois para focar nos editais, nos estilos de prova, mas basicamente nós temos na área federal algumas peculiaridades. Algumas peculiaridades que são comuns entre Justiça Federal e MPF e algumas que são próprias de cada carreira. Quais são as matérias comuns que não tem na estadual? Direito econômico, vai estudar o CAD, concorrência, que eu acho muito legal. O professor Eros Roberto Grau é um expoente de direito econômico, já li os livros dele, gosto muito de estudar direito econômico, fala um pouco de modelo econômico, socialismo, capitalismo e como que a nossa Constituição foi construída a partir de um pacto, um compromisso entre capital e trabalho. Isso é legal. A ordem econômica é uma matéria que é pequena, você vai estudar ela em 3 dias, né? Mas que eu acho que é profundamente maneira assim, de estudar, muito embora a gente trabalhe pouco com ela. Mas o MPF tem uma cadeira no CAD, isso é legal. Direito Internacional Público, que eu também acho legal, mas... E aí, a gente tá vendo um monte de guerra aí, será que serve pra alguma coisa? Mas mais caro em concurso, tem que estudar, isso é bem bacana. Estudar a ONU, né, Mercosul. Cai Direito Internacional Privado, que já não acho tão legal, mas cai. Direitos Humanos, Crimes Federais, Tributos Federais.
mais ou menos são essas peculiaridades das duas provas, que são peculiaridades comuns, que você não vai ver na área estadual. Peculiaridade da prova de juiz federal, muito previdenciário. Cara, e aí foi um ponto que pesou contra, porque eu não gosto da matéria. A minha irmã é advogada previdenciarista, o nome dela é Suzana Morinha, tá no Instagram e tem milhões de seguidores, mas eu não gosto. Ela gosta, eu não gosto, cada um segue o seu caminho. Tive que estudar muito por causa do concurso de juiz federal, e era um esforço que eu fazia. Passei um perrengue na prova oral, onde eu conto para vocês como foi minha prova oral com o juiz federal, na prova de juiz federal. Passei um perrengue e acabei passando ali, né, me arrastando, que essa é uma matéria, para mim, que não dá caldo. E é uma cobrança muito profunda. Em provas de justiça federal, magistratura federal, previdenciário cai de forma profunda. Menos na objetiva e mais na segunda fase. Então se prepare, porque previdenciário é uma matéria que pega. Agora, vai cair muito STJ, STF e jurisprudência do TRF que você está fazendo a prova, é mais cobrada na segunda fase. Então, geralmente, na primeira fase, STJ, STF, letra de lei e doutrina. Na segunda fase, prepare-se que vai cair algum acórdão, vai cair posições do teu TRF ali. MPF, que cai no MPF, dessas matérias que eu falei, o que não cai no TRF, cai no MPF, é eleitoral, que é uma matéria pequena também, você consegue pegar ela fácil, você vai ler ali súmulas do TSE, vai ler jurisprudência do TSE, vai ter que ler, é uma parte chata, porque o TSE não é uma matéria que você vê muito. A cobrança de eleitoral no MPF costuma ser mais profunda do que na magistratura estadual. Cai eleitoral na estadual, mas cai um eleitoral bem ali, mais superficial. No MPF a cobrança é mais profunda. STJ, STF, TSE, vai ter que estudar jurisprudência. E você vai ter que estudar os enunciados das câmaras de coordenação e revisão do MPF também para a primeira fase. Os enunciados das câmaras caem na primeira, na segunda e na prova oral. Então, é uma prova que te exige um conhecimento mais particular, que é o MPF. É uma prova que sai pouco, a gente até conversa muito internamente que deveria ter mais provas. No passado tinha uma prova por ano, hoje em dia a gente tem uma prova a cada 3 anos, a cada 6 anos, isso acaba estagnando um pouco a carreira. A gente quer mais provas, mas depende da decisão da administração. Gostou do vídeo? Qual é a carreira que você acha melhor? MPF, magistratura federal? Você prefere a área estadual ou a área federal? Conta para mim nos comentários. Se inscreve no canal e curta. Eu preciso desse feedback de vocês. E se você é novo aqui, eu te recomendo. Assista os vídeos que eu fiz sobre a prova objetiva e a segunda fase, porque eu trouxe ali orientações para você encurtar o seu caminho até a aprovação. Também vou colocar aqui playlists de vídeos que eu estou treinando com vocês, fazendo questões. Já fiz uma questão objetiva, eu vou fazer mais questões objetivas e questões subjetivas. E também vou discutir muito com vocês jurisprudência recente que vai cair na sua prova. Beleza? Obrigado por ter ficado até aqui. Não se inscreva em inscrever. E até o próximo vídeo. Um abraço.